Olá, eu sou Isabela Reis, fofoqueira profissional. Adoro saber da vida alheia, mas só dou opinião se for solicitada. Aqui, você conta a sua história, chora suas pitangas e eu vou me meter na sua vida. O Ministério da Saúde Mental adverte: não sou profissional de saúde. Sou apenas uma fofoqueira na missão de ajudar nas suas questões e te incentivar a procurar ajuda especializada. Eu tava aqui quieta, mas já que você quis meus pitacos, toma aí então os conselhos que você pediu. Ui, gente! Mais um Conselhos que você pediu está no ar. Bom domingo para você que tá me ouvindo, boa segunda. Lembrando que esse episódio está disponível em vídeo no YouTube, também aqui no Spotify, se você estiver ouvindo pelo Spotify. E estou recebendo casos no conselhos que você pediu, @gmail.com. Vamos lá. Bom, o nosso caso de hoje, o título é o seguinte: amigos ignoram que eu tenho um transtorno alimentar. Então, falaremos sobre transtorno alimentar, já fica um aviso de gatilho. Se esse assunto ainda é muito sensível para você, pare aqui. Eu não vou dar detalhes, não tem nenhum tipo de detalhe envolvido. É uma conversa, na verdade, sobre pedir ajuda. Não é sobre transtorno alimentar, mas o caso inclui um transtorno alimentar, então pode ser sensível para algumas pessoas. Vamos lá. Oi, Bela. Bom, tenho compulsão alimentar e TEI, transtorno de estresse intermitente, desde que eu me lembro. Meus altos e baixos são guiados pelo meu nível de ansiedade. Passei por um burnout há 1 mês e por mais que as coisas tenham melhorado por ter tirado férias e mudado de emprego, não se resolveram. Explicando o TEI rapidinho, eu tenho episódios em que perco o controle. No meu caso, me debatendo. Chego a ficar dolorida por dias. A compulsão alimentar é mais autoexplicativa. O fato é, desde que eu falei para os meus amigos e familiares próximos o que está acontecendo, eles não parecem ter assimilado que é um problema real. Não é que eu como uma barra de chocolate por dia. Eu gasto dinheiro do mercado de 1 mês inteiro em uma só crise de compulsão alimentar. Inclusive, já tive que pedir ajuda financeira para os meus pais por causa disso recentemente. Eles não conseguem assimilar bem pelo que eu estou passando, mas me ajudam como podem. Já meus amigos me mandam coisas como: amiga, mas todo mundo merece se mimar. E, sinceramente, às vezes eu só preciso que alguém fique em ligação comigo para me distrair minimamente do impulso das crises. Em relação ao TEI, só meus pais e meus irmãos sabem, porque, sinceramente, não acho que as pessoas consigam entender que eu não quero me machucar, mas me machuco e muito. Por não saberem lidar com algo cheio de informação, que é o transtorno alimentar, não acho que lidariam bem com isso, né? Em relação aos amigos, que ela está dizendo. Obrigada pelo espaço de desabafo. Você é incrível, seu trabalho é extremamente bem feito como comunicador e ouvinte, sou fã. Um beijo, ouvinte querida. Bom, eu acho que primeiro vale dizer que, nesse caso, ela não disse se ela está em acompanhamento psicológico, psiquiátrico, mas eu acho sempre importante dizer que transtorno alimentar precisa de acompanhamento psicológico, eventualmente psiquiátrico, acompanhamento nutricional, né, com nutricionistas especializados sensíveis a transtornos alimentares. É necessário uma equipe multidisciplinar para lidar com isso. Eu não sou especialista, bom, vocês já sabem. Digo aqui, estou aqui passando a palavra da necessidade de buscar ajuda profissional. A Berta Salles, minha amiga, que apresenta o Papel Cansada comigo, essa semana fez um post no Instagram dela com indicações de nutricionistas e grupos de estudo que fazem atendimento a transtornos, a pessoas, né, com transtornos alimentares. Tem todo tipo de faixa de preço, tem preço social, tem consultas mais caras. As pessoas fazem atendimento remoto, online. Então, assim, vou deixar o link aqui do post da Berta com essas indicações e nos comentários lá do post as pessoas indicaram outras pessoas. Então, eu acho importante a gente compartilhar esses nomes e estarmos atentos, porque pode ter alguém, né, precisando e isso pode ser uma ajuda. Qual é a minha questão aqui nesse caso? Eu acho que esse é um caso sobre pedir ajuda, né? Uma pessoa que está querendo ser ajudada, que quer a presença dos amigos nessa rede de apoio, né, para lidar com esses transtornos, mas não está conseguindo ser ajudada da forma que ela gostaria. Semana passada eu falei aqui sobre saber conversar, né? Como a gente não é ensinado a conversar, a gente, né? Eu. Mas eu sei que muitas pessoas também não foram ensinadas a ter conversas difíceis de forma saudável, né?
E eu acho que em relação a pedir ajuda, a gente também não aprendeu, a gente não sabe como pedir ajuda. A gente quer ajuda, mas a gente não sabe pedir, a gente não sabe orientar qual é a ajuda que a gente gostaria de receber, né? Porque às vezes as pessoas estão dispostas a ajudar a gente, a estar presente, mas não sabe como. Então não basta você avisar para os seus amigos, tem um transtorno alimentar. O que isso significa? De forma prática, para você, o que isso significa? Qual é o tipo de ajuda que você precisa? Você falou assim, às vezes eu só preciso que alguém fique em ligação comigo para me distrair do impulso das crises. Seus amigos sabem disso? Porque assim, qual é a minha experiência principal, eu acho, com esse assunto de pedir ajuda? Como pedir ajuda? Eu acho que é a maternidade, né? Eu preparei muito as minhas amigas mais próximas para esse meu momento, assim, de puérpera, né, de pós-parto, que é um momento em que as famílias precisam de ajuda, que é um momento que as famílias precisam de presença, e a gente vê muito essas coisas, né? Tem uma amiga que acabou de ter filho, vá na casa dela, leve comida, faça as tarefas domésticas, esteja presente, ligue para conversar com ela. Mas, gente, não necessariamente essa é a ajuda que a sua amiga precisa. E, no meu caso, era a minha primeira vez, né, passando por um puerpério. Eu era a primeira das minhas amigas a ter filho, então eu não tinha experiência nenhuma com isso. Elas não tinham experiência nenhuma com isso. E eu sinto que elas estavam muito dentro das possibilidades, né, porque eu tive filho no auge também da pandemia. Mas elas estavam muito dispostas a me ajudar da forma como eu precisava, e eu sequer sabia o que eu precisava. Hoje em dia, eu consigo, de fora da situação, passado o tempo, compreendendo melhor aquele momento, entender que tipo de ajuda que eu precisava, qual foi a ajuda mais importante que eu recebi naquele momento. Hoje em dia, eu percebo que a ajuda mais importante nesse sentido que eu recebi foi da minha mãe, né, óbvio, que era a minha rede ali principal, mas tinha uma coisa específica que eu demorei... Cara, eu só fui me tocar disso outro dia, tem 2 anos. Ela cuidava do Martin, né, então ela ficava com meu filho no colo, ela trocava fralda, ela dava banho, ela botava pra dormir, mas não só isso. Ela me direcionava para o que eu precisava fazer. O meu foco era cuidar do meu filho. Então, quando eu não tava com meu filho no braço, eu ficava perdida, não sabia o que fazer. E a minha mãe falava, vai botar o seu prato. Eu tô com ele no colo, ele tá tranquilo, vai bota o seu prato, senta pra comer. Ou então ela falava, vai tomar um banho, aproveita que ele tá aqui no meu colo, tranquilo, toma um banho, lava o cabelo. Então minha mãe me direcionava pro que eu precisava fazer. Então hoje eu vejo que essa ajuda de uma pessoa, não só segurando meu filho, mas me dizendo o que eu precisava fazer, foi extremamente importante. E eu jamais poderia ter previsto isso. Eu demorei anos para entender que foi uma forma de ajuda que eu precisava naquele momento. E aí eu acho que hoje em dia, quando as minhas amigas tiverem filho, eu estarei mais preparada para isso. Isso significa que essa vai ser a ajuda que elas vão precisar? Não. Que a gente ouve essas coisas. Ligue para sua amiga, converse com ela no telefone. Tem gente que não gosta de falar no telefone. Vá na casa da sua amiga, lava uma louça, bate uma máquina de roupa. E se for uma pessoa que tenha uma funcionária todo dia em casa fazendo esses serviços? Vai precisar disso? Não. Eu acho que viver esse tipo de experiência nos dá alguma bagagem para tentar ajudar o outro. Mas não necessariamente a nossa bagagem é o tipo de ajuda que a pessoa precisa. Então, assim, eu acho que no caso dos seus amigos, não sei se algum deles já teve ou não algum transtorno alimentar. Mas fato é, eles não estão sabendo te ajudar. Você está sabendo pedir essa ajuda? Você está sabendo direcionar eles para o apoio que você precisa? Porque você está falando assim, eu precisava de alguém para ficar em ligação comigo para me distrair. Pode ser que a sua ajuda nesse momento fosse, cara, eu preciso fazer terapia, eu preciso de acompanhamento psicológico, não tenho dinheiro, então eu vou pedir ajuda para os meus amigos para eles reunirem uma vaquinha para pagar minha terapia. Essa é a ajuda que eu preciso nesse momento. Ou para pagar uma consulta de uma nutricionista especializada em transtorno alimentar. Essa é a ajuda que eu preciso. Então, assim, as pessoas não têm como adivinhar qual é o tipo de ajuda que a gente precisa. E, assim, às vezes nem a gente vai saber.
E aí eu acho que muito importante nesse ponto que você tá, se você está sentindo que você precisa de ajuda e não sabe exatamente do quê, porque isso também é muito confuso, dividir exatamente isso. Cara, eu preciso de ajuda, eu não estou bem, mas eu não sei como você pode me ajudar. Vamos pensar juntos? Eu já tive esse tipo de conversa no meu grupo de amigas. E aí ficou acordado que o nosso grupo ia dividir o pagamento de consultas de psicoterapia para uma amiga nossa que estava precisando. Então, a gente já passou por esse momento de pagar a terapia de uma amiga nossa que estava precisando. Era essa ajuda que ela precisava naquele momento. E isso foi conversado. Não está bem. Como a gente pode ajudar? E eu acho que isso precisa ser pensado em conjunto com esses amigos. Se você sente essa necessidade, se você acha que seus amigos não estão entendendo o que está acontecendo. Porque assim, você fala, às vezes eles me mandam coisas tipo, mas todo mundo merece se mimar. Então assim, ou eles são filhos da puta, ou eles não estão entendendo a gravidade do seu transtorno. Vamos entender aqui, se você continua se referindo a eles como amigos, eles não estão entendendo. Então você precisa comunicar. Você mesmo fala isso. Eles, por não saberem lidar com algo cheio de informação que é o transtorno alimentar, não acho que eles lidariam bem com a informação que você tem, o TEI, né? O transtorno de estresse intermitente. Se você sabe que o transtorno alimentar é algo cheio de informação e que para cada pessoa funciona de um jeito diferente, para cada pessoa tem um gatilho diferente, né? Cada pessoa precisa de um tipo específico de ajuda, você precisa guiar eles um pouco nesse processo de entender a forma como você precisa ser ajudada. E, gente, eu sei que é mais uma tarefa, né? Não basta a pessoa estar com transtorno, não basta a pessoa estar mal, ainda tem que fazer esse workshop com os amigos. É uma merda, mas assim, é óbvio que tem que ter uma sensibilidade do outro lado, né? O interesse das pessoas entenderem como é que isso funciona, de eventualmente pesquisar, mas assim, as pessoas não têm como adivinhar qual é o tipo de ajuda que a gente precisa nesse momento. É muito difícil. Gente, pedir ajuda é muito difícil. E principalmente nessa sociedade da autossuficiência que a gente vive, né? A gente falou um pouco disso, né? Naquele episódio do independência versus autonomia. Essa pressão por a gente não precisar de ninguém, não depender de ninguém, né? Então, essa autossuficiência absoluta de eu não preciso pedir ajuda, eu dou conta de tudo sozinha, eu consigo resolver tudo sozinha, não consegue. Não tem como. Desiste dessa ideia o mais rápido possível. Quanto mais tempo você prolongar essa ideia, essa idealização na sua cabeça, pior vai ser. Esquece isso. Porque às vezes eu acho que a gente alimenta esse... Cara, é impressionante como eu sempre volto nesse episódio do ressentimento, né? Eu cito ele quase todo o episódio. Mas eu leio o seu e-mail e eu sinto, bate em mim, me faz lembrar dessa sensação que eu tive desse ressentimento, de que não tá me ajudando, não tá atento ao que eu tô precisando, não, sabe? De me sentir colocada de lado, de alimentar um ressentimento. Eventualmente, você tá alimentando um ressentimento dos seus amigos porque eles não te ajudam, e eles não estão fazendo por mal, mas essa comunicação tá entroncada. Então, a gente alimenta na nossa cabeça um ressentimento a partir da sensação de que aquelas pessoas não estão ajudando a gente porque elas são insensíveis, porque elas estão de sacanagem, porque a gente não é prioridade para elas, porque elas estão colocando a gente de lado. E não necessariamente, elas só não sabem como ajudar. Elas só não sabem como estar presente do jeito que a gente precisa. Muito cuidado, gente, porque às vezes a gente se isola também dessa relação com o outro, a gente entra nessa espiral do ressentimento de que o outro não tá nem aí pra gente e a gente não tá sabendo comunicar o que a gente precisa. É muito fácil você, nessa situação, você virar e falar, os meus amigos não estão nem aí pra mim, eles são insensíveis, e você criar um ressentimento, um afastamento absurdo, daqui a pouco não ter nem mais relação com eles, porque colocou eles nesse lugar de que não estão nem aí, de que são insensíveis. E do mesmo jeito que a gente não sabe pedir ajuda, a gente também não sabe lidar com a dor do outro. Eu sou assim, eu não sei lidar. Eu vejo uma pessoa chorando, me dá vontade de sair correndo. Eu não sei lidar com a dor do outro, com o luto do outro. Isso pra mim é muito difícil. Então, eu vejo esse tipo de
sofrimento, esse tipo de vulnerabilidade, e eu não sei como agir. Isso pra mim vira quase um assunto tabu, assim. Será que eu vou falar alguma coisa errada? Será que eu vou tomar uma atitude que vai piorar tudo? Não sei exatamente o que dizer, não sei que ajuda a oferecer. Então, você fica ali do outro lado também meio de mãos atadas, com medo de fazer alguma coisa errada e piorar a situação. Então, eu acho que a gente, para além de alimentar um ressentimento de a pessoa não me ajuda, tem que pensar, eu estou sabendo comunicar que eu preciso de ajuda? Eu estou entendendo qual é a ajuda que eu preciso? Eu abri uma conversa de eu preciso de ajuda, eu não sei do que, não sei que tipo de ajuda, mas eu quero tentar descobrir, me ajuda a tentar descobrir. Porque para mim essas são as relações de amizade. É estar disponível para eu não sei o que eu quero, mas eu preciso de você para me ajudar a descobrir. Esse é um desafio muito grande. Ter a humildade, se despir do nosso ego, para também ser ajudado, é muito difícil. Aceitar a vulnerabilidade de precisar de ajuda e de aceitar essa ajuda, se colocar nesse lugar de vulnerabilidade não é fácil, mas é um exercício necessário. Além da ajuda profissional, do apoio profissional, do acompanhamento profissional, nesse caso, tá? É isso, gente. Domingo que vem eu tô de volta. Não esquece, conselhos que você pediu, @gmail.com. E tô lá em todas as redes também. Os links estão aqui, as arrobas estão aqui no descritivo do episódio. Uma boa semana pra vocês. Até semana que vem.